e que a igreja declara isso. Não existe nenhuma outra pessoa, a não ser aquela que tem o Espírito Santo dentro de si, que faz parte da igreja de Jesus. Não existe outra pessoa que sabe adorar ao Senhor como aquele que tem o Espírito Santo, aquele que conhece o Deus vivo, aquele que frequenta não uma igreja de paredes, mas frequenta um lugar onde adoradores se encontram para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E eu te convoco nessa noite para juntos louvarmos ao Senhor com essa nova canção. E nós vamos ensinar para vocês, ela é bem fácil. E ela diz assim no refrão: tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, bem alto, bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, bem alto, bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Te convido a ficar de pé para juntos declararmos ao Senhor que Ele é Rei, declarar que o reino dele é eterno. E que você possa de todo o coração declarar essas palavras junto com o seu irmão aí do lado, e nós possamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. As palmas ao Senhor.
outro como Tu, Jesus. O Senhor é entronizado aqui neste lugar, Senhor. Corações abertos, corações cheios de amor por Ti, corações cheios de expectativa pelo que o Senhor fará nessa noite, ministrando os nossos corações, quebrando as armadilhas do pecado, destruindo as barreiras, libertando cativos e oprimidos. Esse é o nosso Deus, o Rei Todo-Poderoso. Vamos entrar na Tua igreja. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar. Bem alto, bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar. Bem alto, bem alto, bem alto. Tu és o Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por essa festa, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos celebrar com alegria, Senhor. Porque podemos ter alegria em nosso coração. Não uma alegria falsa e passageira, Pai, de quando nós nos entregávamos ao mundo, Pai, e aquela alegria passava, Pai. Nós podemos dizer que o Senhor é um Rei eterno e bondoso, Pai. Nós podemos declarar que o Senhor governa com justiça, e Sua bondade é eterna, Sua misericórdia é eterna. O Senhor é um Deus fiel para o Seu povo, Pai. E nós queremos declarar nessa noite, em forma de canções, todos os Seus atributos, Pai. Primeiro, que o Senhor é Rei, que o Senhor é eterno, que o Teu reino é de justiça e fidelidade. E também que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Rei presente, diferente de outros reis, diferente de outros poderes. O Senhor é íntimo do nosso coração. O Senhor quer estar mais perto. O Senhor quer tomar-nos por inteiro. E nós queremos declarar que Tu és bom, Senhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo Seus caminhos.
para sempre. E o que posso te dar com tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Ele é bom, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Teu amor dura 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 para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Oh Senhor, que segurança o Senhor traz à nossa alma, Pai. Que alento, que descanso é, Pai, saber que em todo tempo o Senhor é bom, Pai. Tira de nós todas as trevas e sombras dos nossos olhos, Pai, que não fazem ver a sua bondade, que nos fazem sentir desamparados em dias difíceis, Pai, pois sabemos que o Senhor ali está, pois essa é a nossa crença, Pai, que existe um Deus pessoal, que existe um Filho que morreu por nós, que existe o Espírito Santo Consolador ao nosso lado em todo o tempo, nos capacitando a viver uma nova vida, Pai. Essa é a mensagem da salvação, é a mensagem que liberta os cativos, é a mensagem que traz luz às trevas, que dá descanso aos oprimidos e afligidos pelo mundo e pelo inimigo. Essa é a mensagem, Pai. Dê-nos ousadia para proclamá-la, Senhor. E nós queremos fazer isso agora através dessa canção, Pai. Receba a nossa adoração, receba lábios que confessam o seu nome, Senhor. Nosso Pai, o eterno Deus, único Criador, todo-poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio, vamos declarar. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus.
juiz e defensor, sofreu na cruz por nós. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, em ti sou perdoado. Desceu a escuridão e em vida e glória subiu, pra sempre exaltado. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Cremos em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus Cristo é o Senhor. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus Cristo é Senhor. Vamos declarar todos juntos: eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio na eternidade, no puro nascimento, na comunhão, na Santa Igreja, creio na ressurreição, quando Jesus voltar, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus. Fala esse nome, o nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Pode manter as luzes como está mesmo, por gentileza. Eu gostaria que você ficasse essa noite apenas observando e com um foco central aqui nesse lugar.
essa mesa que nos convida, essa mesa que nos chama, essa mesa que nos aproxima da presença de Deus. Quando nós participamos dessa mesa, não é mais um evento religioso, não é apenas mais uma cerimônia, mas é o fato de nós nos conectarmos à história da salvação de Cristo. Porque há 2000 anos atrás, Ele, antes de partir o pão, deu graças e deu a cada um dos seus discípulos dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Há 2000 anos atrás, desde então a igreja cristã tem feito esse ato todos os dias para celebrar de que a ressurreição nos colocou e nos posicionou num caminho de esperança. A vida não termina aqui, nossa história não acaba nesse breve período de vida terrenal, mas nós temos toda a eternidade para desfrutar. E depois de eles terem ceado, Jesus tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Uma aliança, uma comunhão, um contrato espiritual fixo e firme de que é feito entre Deus e nós. Nós não merecíamos, mas Deus fez isso por nós. Então, esse cálice da nova aliança deve ser tomado por todos e deve ser levado a sério, a ponto de que nós possamos convidar Cristo todos os dias para fazer parte da nossa história. Então Jesus disse: todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão ao Senhor, anunciarão a todos a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Eu fico muito feliz de poder saber que nós temos esse privilégio de tomar o pão e beber o cálice, de nos conectarmos a 2000 anos de história e desfrutarmos da vida eterna que Cristo promoveu para nós. Mas a pergunta que vem ao meu coração, enquanto eu vejo essa mesa tão bonita, montada pelas irmãs da decoração, eu fico pensando: quantos poderiam mais estar aqui? É certo que ela é pequena, apenas alguns metros quadrados, mas qual é a realidade dessa mesa dentro da comunidade de Sertanópolis? Será que deveriam ter mais pessoas participando conosco? Será que existiriam mais pessoas no nosso bairro, na nossa vizinhança, no nosso relacionamento interpessoal, que também poderiam estar conosco aqui nessa mesa, nessa noite? Será que existiriam alguns amigos, familiares, pessoas que poderiam estar sentados conosco junto a essa mesa? Porque o convite de Jesus é democrático. O convite de Jesus não é só para branco, não é só para a raça negra, não é só para a raça indígena, não é apenas para a etnia dos senegaleses, não é apenas para os chineses, não é para o homem apenas para a mulher, apenas para criança ou para adultos. A mesa do Senhor é para todos. E quantas pessoas são esquecidas nisso? Quantas pessoas são abandonadas? Quantas vezes nós tomamos do pão, bebemos do cálice e falamos: obrigado, Senhor, porque eu tenho a salvação e eu sei onde eu vou morar. Mas e as pessoas que não sabem? E as pessoas que não têm a eternidade como promessa para suas vidas e que lutam aos trancos e barrancos para sobreviver numa sociedade que cada vez mais consome suas energias? O que será que nós podemos fazer, irmãos, para que essa mesa seja maior? Não no sentido físico, mas no sentido espiritual, para que ela alcance mais pessoas, para que talvez o seu filho também esteja nela, seu marido, sua esposa, seus pais, quem sabe pessoas importantes para você, ou pessoas do seu convívio, mas quem sabe outras pessoas ao redor do mundo participem dessa mesa, que também precisam ser alcançadas para que o Evangelho faça sentido aos seus corações. Então essa noite, eu gostaria que você participasse da mesa do Senhor, da perspectiva de quem está fora dela, porque você está aqui, você vai participar. Você que é membro da nossa igreja, batizado, fez sua profissão de fé, você que tem os seus filhos batizados aqui na nossa comunidade, aliás, seus filhos hoje ficarão conosco o tempo todo do culto. Então eu peço por gentileza que você mantenha perto de você, mantenha em silêncio à medida do possível, para que nós possamos estar concentrados em tudo que o Senhor quer falar no nosso coração. Então você que tem os pequenos batizados na nossa igreja também vai ministrá-los. Você que é de uma outra igreja evangélica também é bem-vindo à mesa. E você que ainda não decidiu por Jesus, você ainda que não fez o seu público batismo e profissão de fé, está na hora de você vir participar dessa mesa conosco também. Está na hora de você também ser mais um, porque o convite também é para você. O banquete é para todos. E para você que talvez hoje vai ficar sentado no seu lugar e fala assim com você mesmo: será que eu mereço? Você não, eu também não. Pelos méritos de Cristo todos nós podemos sentar à mesa. A única coisa que você precisa fazer é reconhecê-lo, é se aproximar dele e abraçar essa causa. Então essa noite nós vamos tomar a ceia pensando em quem não está, pensando em quem não é alcançado, pensando em quem poderia, mas não tem esse privilégio que nós temos essa noite, de beber do cálice, de tomar do pão e de poder fazer isso pela fé em Cristo Jesus, que já nos salvou.
Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, por gentileza, convidar o nosso conselho, os presbíteros em disponibilidade, estejam aqui conosco, para virem aqui à frente, me ajudar nesse momento de celebração da ceia. Senhor Jesus, nós vamos participar da mesa agora. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na ressurreição, nós cremos em tudo isso, Pai. Mas nós cremos e queremos que outras pessoas também venham a crer, porque essa é a palavra da salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, de todas as nações. Então, Pai, enquanto estivermos participando dessa ceia, que o nosso coração possa se lembrar dos perdidos, que o nosso coração possa se lembrar dos esquecidos, que o nosso coração possa se constranger por aqueles que ainda não se assentaram à mesa e não têm esse privilégio. Pai, esse pão é democrático. Esse pão, ele alcança nações, gerações, etnias, faixas etárias. Senhor, por isso nós pedimos que essa noite, ao participarmos do pão e do cálice, que o nosso coração se lembre de quem não está participando e que poderia, e que está aguardando a nossa ação, que está aguardando a nossa pregação, que está aguardando o nosso despertamento, para que possam participar da mesa do Senhor. Pai, enquanto participarmos, move entre nós. Espírito Santo, és bem-vindo, porque nós cremos em Ti, cremos na Sua palavra e na Sua promessa, no nome de Jesus. Nós cremos, irmãos, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nasceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, ressuscitado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Nós cremos nessa promessa, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na Igreja Universal, nós cremos no poder de Deus, nós cremos. Então, quando você participar dessa mesa, você está dizendo, eu creio, mas lembre que tem algumas pessoas que não participam, porque ainda não creem. E como crerão, se não há quem pregue? Como crerão, se não há quem anuncie? Essa é a nossa tarefa como igreja. Assim como nós cremos, muitos outros também venham crer conosco em nome de Jesus. Você que vai participar da ceia do Senhor, nós vamos fazer da seguinte maneira: quando nós falarmos que você pode se colocar em pé, você que vai participar, você vai ser servido pela nossa equipe. Então você vai se assentar com o pão e com o cálice, não vai tomá-los ainda, vai esperar, porque faremos todos juntos. Então você vai se assentar e vai aguardar nesse momento de reflexão e de pensamento sobre a promessa e a palavra de Deus. Então eu peço que você faça isso com muita reverência e vamos participar da mesa do Senhor. Os que vão participar, por favor, se coloquem em pé, que nós queremos servi-los. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito no cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz.
Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Eu sempre acho que esse é um momento importantíssimo da celebração da igreja, porque é a hora que a gente se sente mais próximos, é a hora que nós nos sentimos mais próximos, tanto de Deus como também uns dos outros, porque quando a gente participa do sangue, a gente se torna irmão do sangue, né? Não temos a mesma genética, temos DNAs diferentes, genes diferentes, mas quando participamos do corpo e do sangue de Cristo, a gente tem a mesma identidade. Somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus, do mesmo Pai. Isso nos dá a mesma genética espiritual. Então nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento, mas antes, acredito que seja muito importante perguntar isso. Gostaria de saber se nessa noite, durante a distribuição dos elementos, alguém foi esquecido na entrega dos elementos. Os indígenas estão sendo esquecidos. Muitas tribos ainda não foram alcançadas, não tem a presença de um missionário, ainda não tem a Bíblia traduzida no seu idioma local. Há um grande desafio para a igreja em encontrar esses que estão perdidos. Eu pergunto essa noite: tem alguém mais que foi esquecido na entrega dos elementos?
os ribeirinhos, aqueles que moram nas suas casas feitas de palafitas, que também precisam do Evangelho, estão no interior do norte do Brasil, principalmente na bacia amazônica, também precisam ouvir o Evangelho, mas quem pregará se nós não saímos do nosso lugar, não saímos da nossa zona de conforto? Alguém mais foi esquecido na entrega dos elementos? Sexta-feira eu estava numa igreja e um cigano veio me cumprimentar, e eu perguntei para ele: qual a sua etnia? Ele disse: sou dos Calons. O Calon é a maior etnia no Brasil de ciganos. Temos uma nação dentro da nação, os ciganos, que também precisam conhecer o Evangelho de Jesus e também precisam ser alcançados para o louvor da sua glória. E eu pergunto: tem mais alguém que foi esquecido na entrega dos elementos? Os sertanejos, o sertão nordestino, um campo aberto para a pregação do Evangelho, um lugar muito próspero para que Cristo possa florescer nos corações, e nós também podemos nos envolver nisso, e podemos participar nisso. Os sertanejos esperam pela igreja que também possa ir e fazer a sua obra. Alguém mais foi esquecido na participação da ceia do Senhor essa noite? Quilombolas são resultado do período de escravidão no Brasil, comunidades que se uniram em torno da resistência à escravidão, e ainda hoje se formam grandes comunidades, principalmente no norte do Brasil e nordeste, e são oportunidades grandes também de ouvir o Evangelho. Muito da cultura afro, da feitiçaria ainda faz parte dessa comunidade que também precisa ouvir o Evangelho. Mais alguém foi esquecido na entrega dos elementos? Dos 9 milhões de surdos do Brasil, apenas 1% se declara cristão ou crente em Jesus. É uma grande comunidade para ser alcançada, uma grande comunidade para ser vista e percebida. Nós já temos o privilégio de ter alguns que já vêm à nossa igreja de vez em quando, mas quem vai se levantar para cuidar dessa comunidade? Quem vai aprender a falar a língua deles? Quem vai cuidar deles? É uma grande comunidade para ser alcançada, e Deus está nos chamando a isso. Alguém mais foi esquecido na ceia do Senhor? E 80% das pessoas que não conhecem Jesus no mundo estão residentes no continente africano. Tivemos a oportunidade de visitar um dos países africanos, por isso a vestimenta hoje senegalesa, para dizer para vocês que realmente há uma carência muito grande, e tem gente lá da nossa igreja fazendo um trabalho, e a gente pode se envolver e participar nisso também, indo, ajudando, contribuindo, orando por eles. Mais alguém foi esquecido na entrega dos elementos? A Ásia, nós temos o privilégio de termos missionários que habitam na região limítrofe entre Oriente e Ocidente, e estão trabalhando com a cultura naquele lugar, e é uma cultura muito difícil, cheia de simpatias, de mandingas, de outros tipos de práticas religiosas, e nós temos um grande desafio também atuarmos lá como igreja de Jesus, espalharmos a luz do Senhor. E alguém mais foi esquecido para participar da mesa do Senhor essa noite? Essa é a realidade da nossa cidade, Sertanópolis. Bonito ver a igreja desse jeito, bonito ver a igreja com uma grande quantidade de pessoas adentrando, mas ainda tem muita gente lá fora, queridos. Eu tenho sido incomodado por uma palavra de Deus a Jonas, que Deus queimou meu coração, que disse: há muita gente em Nínive, há muita gente ainda perdida. Eu não estou aqui para concorrer com nenhuma outra igreja evangélica,
Não estou aqui para concorrer com nenhum outro sistema. Eu quero ir atrás dos que estão perdidos e que não conhecem a salvação de Cristo. E existem centenas de famílias, existem milhares de pessoas nessa cidade que ainda podem ser alcançadas pelo Evangelho. E Deus tem nos dado uma promessa de que essa comunidade vai se levantar e vai fazer esse trabalho de alcançar os perdidos de Sertanópolis. Amém? E eu creio que você se enquadra nisso, você entende isso, e você participará desse grande e maravilhoso projeto de Deus, aqui e aonde quer que o Senhor te envie, aqui, onde quer que Ele use para você participar e se engajar nessa obra missionária. Então eu convido você agora a se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos participar do pão. Você pode pegar esse pão agora na sua mão, e nós vamos comê-lo juntos agora como igreja do Senhor Jesus. Pode comer o pão, que é o pão vivo que desceu do céu, Cristo nosso Senhor. Vamos tomar o cálice também? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos te louvar, Pai, pelo grande e maravilhoso privilégio que temos de participar dessa mesa tão farta, tão ampla, tão grande, Senhor Jesus. Obrigado. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração e a nossa comunidade seja envolvido por um ardor e um desejo de colocar mais pessoas nessa linda mesa do Senhor, que acontece aqui hoje e que acontecerá por toda a eternidade no banquete do Senhor. Então, Pai, eu peço a Ti que o Senhor faça isso, mova isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza? Esse cálice você pode colocar o bolsão da sua cadeira, ou pode depois depositá-lo na saída, haverá um espaço para isso também. Eu fico pensando, qual será o grande motivo, qual será o grande objetivo de ver muitas vezes a igreja permanecer sonolenta? Qual é o objetivo de a igreja às vezes não agir, não realizar? Por que será que existem tantos perdidos que ainda não se assentam à mesa conosco? Por que será que existem tantas pessoas que estão sedentas, precisam, necessitam, estão desesperadas pelo Evangelho, mas ainda não estão aqui conosco para poder participar desse momento? Eu procurei uma palavra que pudesse trazer e eu encontrei a palavra sonolência. Pode passar para mim, por gentileza, Gabriel? Sonolência. Você sabe o que significa? A palavra sonolência é o estado intermediário entre o dormir e o despertar. O estado intermediário entre o dormir e o despertar. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já tive algumas delas. Por exemplo, contar histórias bíblicas antes de dormir para os filhos. Tem dia que você está bem, teve um dia tranquilo, é um horário razoável, mas aí você senta na beirada da cama e de repente vem aquela sonolência, e aí você começa então a contar a história. E então Davi pegou a pedra, e quando ele chegou, Golias matou Davi, porque ele não tinha multiplicado os pães e os peixes, e aí a história já pega outro ritmo, e o sono começa a acontecer. Aquele estado de sonolência traz confusão mental, lentidão no raciocínio, uma dificuldade de conectar pontos, não é verdade? Você que já precisou conversar em estado de sonolência, ou estava lá na tarde da noite na casa de um amigo, sentado no sofá e ele falando com você, e aí você, é o segundo estágio, é o estágio da negligência do que está sendo ouvido. Já passei por isso várias vezes, como marido. Geralmente as esposas, elas querem discutir a relação, principalmente antes de dormir. Deitam um do lado do outro na cama, então é a hora e o momento ideal para discutir a relação. E aquele sono vindo, e aquela conversa indo, e aquele sono vindo, e a conversa indo, daqui a pouco você começa, e a sua esposa escuta, e ela cutuca você e fala, está vendo, você não se importa comigo, você não dá atenção às minhas palavras, você não escuta o que eu falo, mas é o estado de sonolência, e sonolência traz também negligência, traz confusão mental, porque a gente não consegue conectar os saberes, traz confusão mental porque a gente fica lerdo no raciocínio, traz negligência porque a gente se desconecta do mundo. Já viu gente dormindo em palestra, gente dormindo em culto? Já viu que isso pode acontecer? Pode ser um desastre, você dormir no momento da mensagem.
Inclusive um dia o pastor estava pregando sobre o cego de Jericó, e falando que o cego não via nada, o cego não enxergava nada, e tudo que ele via era uma escuridão, e tudo que ele via era o vazio, e então acabou a energia da igreja, e uma irmã estava dormindo bem no momento da mensagem, e o pastor continuou a pregar e falar, mas o cego, ele falou, não vamos parar, e continuou a pregar, e o cego precisa encontrar Jesus, e a irmã levantou o braço no meio do culto, ora por mim porque eu também estou cega. Pode ser perigoso, irmão, você não sabe o que pode acontecer se dormir dentro da igreja. Estado de sonolência traz confusão, negligência, mas principalmente perigos. Perigos porque uma das piores experiências que eu tive na minha vida, de ver a morte bem próximo, foi em estado de sonolência. Teve uma semana que eu tive um trabalho muito atuante e muito desgastante na comunidade local, e eu precisava passar em Dourados, pregar numa situação lá, e à noite estar em Campo Grande, e viajar esses quilômetros todos no mesmo dia. Passei de manhã em Dourados, tudo bem, almocei com meu querido pastor, conversamos, oramos juntos, peguei o carro e fui em direção a Campo Grande, 230, 240 quilômetros, eu estava no meio do caminho, e aquela sonolência de matar, aquela sensação de que parece que vai acabar o mundo, e você precisa deitar numa cama logo. E então eu lembrei que alguns quilômetros à distância, adiante, 20 quilômetros aproximadamente, tinha um lugar que chamava Pão de Queijo, e tinha uma seringueira lá. Às vezes a gente parava naquele lugar, abria os vidros do carro, ficava dentro do carro porque o vento corria, a brisa era gostosa, e eu comecei a pensar, logo logo eu chego, eu vou dormir, logo logo eu chego, eu vou tirar um cochilo, porque eu não estou aguentando. Peguei uma garrafinha de água, joguei na careca, mexia, falava, não passava, abria o vidro do carro, colocava a cabeça para fora, gritava, e tentava espantar o sono e não ia. Liguei o som turbinado no carro, tum, 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 música de crente, tá, irmão? Mas não é, tum, 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 bem alto assim, e nada, e aquela sonolência. Daqui a pouco eu vi a placa desejada, do lugar onde eu queria, a seringueira que estava me esperando, lugar de tal, 2 quilômetros, irmãos, quando eu vi aquilo 2 quilômetros, é como se eu tivesse já me projetado e teletransportado diretamente para a seringueira. Apagou. Eu estava debaixo da seringueira dormindo já com os vidros abertos, e tudo que eu escutei foi bom, e eu escutei um barulho de buzina, e de repente eu voltei, eu falei, mas meu Deus, e puxei o carro do lado direito, escutei a carreta passando do lado assim, bem forte. Bom, não preciso nem dizer que eu já encostei imediatamente do lado, e fiquei ali com a perna tremendo, aquela injeção, descarga de adrenalina, emoção a 1000 por hora, coração batendo. Passei pela seringueira, não precisei nem parar mais, né? Na verdade, parei só para tomar uma água, porque o sono foi embora. De noite eu deitava e não conseguia dormir, porque eu lembrava o carro passando à minha esquerda, e eu puxando o carro para a direita, poderia ter sido o fim ali. Sonolência pode ser perigoso, sonolência pode matar. E será que também isso não pode ser a mesma coisa que esteja acontecendo na sua vida? Você não concorda comigo que sonolência também pode matar você? Que sonolência pode te expor a perigos grandiosos e destruir sua vida e as pessoas que estão perto de você? Olha, é só a gente fazer um cálculo. Muitas vezes a sonolência nos leva a um estado de confusão e nós não conseguimos espiritualmente nos conectar com Deus. Há uma confusão religiosa na nossa mente. Ora nós estamos dobrados diante de ídolos, sejam eles físicos ou sejam eles sociais ou morais. Ora nós estamos adorando dentro da igreja o único e verdadeiro Senhor, é uma confusão mental. Ora nós queremos andar em santidade, ora nós estamos entregues ao pecado. É a sensação de que parece que as coisas não se conectam, o raciocínio não bate, parece que não há uma lógica. É o estado de sonolência espiritual, estado de negligência. Não se ouve o chamado, não se engaja na obra, participa da igreja, mas não entra no reino. A igreja tem muitas pessoas que o reino de Deus não tem, e o reino de Deus tem muitas pessoas que a igreja não tem. Pelo estado de sonolência, o estado de negligência, de desprezo, aquela desconexão, aquela dormência que nos faz viver, vendo o mundo passar e a nossa vida ficando estagnada. Perigos, riscos, brincando com coisas sérias, onde Deus diz para não tocarmos, não movemos, não mexemos, e Deus querendo nos salvar, e ainda assim nós nos expondo a riscos todos os momentos da nossa vida. Pode ser perigoso, irmãos, pode ser perigoso. Agora eu pergunto para você uma coisa muito interessante que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Você consegue medir os riscos de você continuar andando em sonolência? Você consegue prever os resultados da sua vida espiritual do jeito que ela está? Filhos, esposa, marido, pais, futuro, relacionamentos, família. Você consegue prever os resultados para a saúde, para a fé,
para a salvação e para a eternidade. Você consegue prever os resultados disso? Consegue antever? Consegue diagnosticar isso no futuro? Bom, se você não consegue, eu quero apresentar para você hoje um quadro bem interessante que está na Bíblia. Eu louvo a Deus pela Bíblia, porque ela não guarda e ela não segreda os problemas que os homens e as mulheres de Deus sofreram. Ela expõe o caráter deles. A Bíblia revela quem eles são, homens como nós. Eu acredito que por dois motivos. Um, para nos consolar. Para nos consolar e dizer, está vendo, como eles também caíram, você também cai. Você também tropeça. É ser humano, é ser gente, é ter a operação do pecado em nós, e muitas vezes ser vencido por ele em condições externas. Mas também eu acredito que a Bíblia foi escrita e expressando defeitos e deficiências dos seus personagens, com o segundo propósito: primeiro, me consolar; segundo, me desafiar a não ser como eles, me desafiar a superar dificuldades, me desafiar a não trilhar os caminhos que eles trilharam, a não negar como Pedro negou, a não trair como Judas traiu, a não ser religioso como fariseus foram. Deus me desafia na Bíblia a ser gente dele e a entender que eu posso viver o melhor que ele tem para mim. Então eu gostaria de aprender hoje com um exemplo muito ruim, queridos. Como é que a gente pode pegar exemplos ruins e aprender com eles na Bíblia? É só Deus para fazer isso. E ela não guarda, ela não segreda essas situações. E o segredo muito ruim está registrado com os irmãos Soneca. Os irmãos Soneca, você deve saber quem são: Pedro, Tiago e João. Às vezes eles apresentam-se na Bíblia muito eufóricos, com tempestades e desesperados. Outras vezes aparecem na Bíblia dormindo e roncando. Já aconteceu isso lá em Getsêmani, quando Jesus estava orando e Pedro, Tiago e João estavam dormindo enquanto o mestre orava e suava sangue. O mesmo acontece no Monte da Transfiguração. Veja o que o texto diz em Lucas capítulo número 9, versículo número 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou. As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Ou seja, nós estamos falando de um momento único, singular, onde os discípulos estão tendo a maior experiência com Cristo no Monte da Transfiguração. Mas eles não sabiam o que era isso. O texto continua dizendo, pode passar por gentileza, Gabriel? Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando de repente. Você já acordou de repente? Essa questão desse cochilo, onde eu estou, o que eu estou fazendo? Sabe aquele cochilo domingo à tarde? Hoje a gente estava falando sobre isso. Teve um dia que eu acordei domingo à tarde, foi uma experiência interessante. Eu dormi depois do almoço. Sabe aqueles almoços que os irmãos chamam você para comer na casa deles, que é uma delícia quando as pessoas chamam você para ir na casa delas? É assim, é tremendo, irmãos, eu ir comer na casa delas, sabe? E aquela comilança. Mas aí você chega em casa assim, até as tampas, né? Aí você deita na cama e fala, meu Deus, eu preciso tirar um cochilo para digerir todo esse trem aqui. E aí eu dormi. Aí eu acordei, depois do almoço. Do jeito que eu acordei, eu falei, meu Deus, perdi a hora do culto da manhã. Saí, já fui escovando o dente dentro do banheiro. Aí eu fui pegar a roupa, olhei, mas é de tarde. É 2 horas da tarde. Você acordou subitamente, não sabia nem onde você está? Eu acho que esse é o problema de Pedro, Tiago e João. Eles acordaram de repente, falaram, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque olha só o que Pedro é capaz de dizer. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses estavam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, para Moisés, outra para Elias. E aí a Bíblia diz entre parênteses, ele não sabia o que estava falando. Olha que interessante, ele não tinha noção, ideia do que ele estava falando. Enquanto ele estava falando, apareceu uma nuvem e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, esse é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Eu acho muito lindo esse texto, porque ele apresenta para mim 2 realidades quando eu estou em estado de sonolência. Se você olhar nesse texto, o foco de Cristo é tirado para colocar também e dividir entre Moisés e Elias. 2 dos principais representantes do Antigo Testamento, a lei de Moisés e os profetas em Elias. Quando os discípulos acordam e veem esses 2 ícones conversando com Jesus, eles dizem, opa, vamos fazer 3 tendas. Eles deformam a espiritualidade, queridos. Eles deformam. Tanto deformam que Deus precisa interferir.
Pedro toma a palavra e fala: opa, vamos resolver esse problema agora. Eu imagino Deus olhando para Pedro e a atitude dele, e Pedro fala assim: Senhor, bom é estarmos aqui. E Deus fala: não, Pedro, você não vai fazer isso não, né? Lógico que Deus já sabia que ele faria, mas Deus, você não vai fazer, Pedro, você não vai fazer isso não, né? Bom é estarmos aqui, façamos. Eu imagino em câmera lenta e Deus olhando a situação: façam. Não, Pedro, não fala isso, Pedro. 3 tendas. E Deus: não faça isso, Pedro. Uma para ti, Pedro, por favor. Outra para Moisés. Não, Pedro, outra para Elias. E Deus rasga o céu: não. Vem uma nuvem imediatamente, cerca e diz: esse é o meu filho amado. Pronome demonstrativo. Esse, não são aqueles, são representantes, são símbolos do passado, mas esse aqui, o foco é ele, o centro é ele, é Jesus Cristo. Então ele vocês devem ouvir. E olha o que o texto diz: depois que a palavra de Deus veio do céu rasgando, ficou Jesus só. Que quando Deus fala, irmãos, os ídolos são retirados. Quando Deus fala, nós tiramos os devaneios, as ilusões, nós rompemos com as distrações. Pedro, Tiago e João estavam distraídos demais com os 2 maiores ícones do Antigo Testamento, e Deus diz: não, quem é maior aqui é Jesus Cristo, Ele é o centro. Portanto, todas as vezes que eu estou sonolento, eu tenho a tendência de trocar a verdade de Deus por uma mentira. Eu tenho a tendência de deformar a espiritualidade. Eu tenho a tendência de deformar quem Cristo é. Mas em segundo, esse texto mostra outro fato interessante: bom é estarmos aqui. Ele não diz: bom o Senhor ficar aqui. Ele: bom Deus, nós, coloca na terceira pessoa, nós vamos ficar aqui, Senhor, porque lá embaixo está muito difícil. Se a gente voltar, nós vamos ter que encontrar 9 discípulos lá que são difíceis demais, Senhor. Senhor, nós temos o Tiago é grosseiro. Senhor, nós temos o Judas é traidor como uma serpente. Senhor, nós temos o Tomé é teimoso igual uma porta. Senhor, bom é estarmos aqui. O Senhor escolheu os melhores dos melhores. Pedro, Tiago e João somos nós. Vamos ficar aqui no monte, vamos fazer a nossa cabaninha, e a gente vai ficar por aqui, e o negócio vai acontecer, e a gente vai viver aleluiado, e glória a Deus, e aleluia, e deixa o povo lá de baixo, que o problema já não é mais nosso. Descer do monte significa encontrar problemas, tanto é que isso é visto logo depois desse versículo, queridos. Quando Jesus desce do monte, ao sopé do monte já tem um endemoniado esperando ele. Um endemoniado. Às vezes é assim também na igreja. A gente vem para o culto, nem chegou, e o bicho já se levanta lá fora. Já tem um endemoniado. Jesus desceu e encontrou já o confronto direto. E os discípulos de novo: estava tão bom lá em cima, a gente devia ter ficado lá em cima. Avança um pouquinho mais, Jesus fala: vão lá e preparem para mim um pouso, um lugar para estarmos. Os discípulos vão e encontram uma aldeia de samaritanos e dizem: o mestre quer ficar aqui. Os samaritanos dizem: nem pensar, vocês são judeus, vocês não são bem-vindos aqui, a gente conhece, vocês são traíra. Os discípulos voltam com o relatório para Jesus, fala: Jesus, a gente estava no monte, a gente estava aleluiado, lá a gente fica espiritual, mas aqui embaixo a gente não aguenta desaforo não. O Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir os samaritanos? Irmãos, eles foram da vida espiritual para churrasco de samaritano em minutos. Já não faz mais parte. Porque no alto do monte a espiritualidade é evidente. No alto do monte as experiências são fantásticas, mas no sopé do monte é que se vive a espiritualidade verdadeira. É quando se desce. E os discípulos queriam ficar lá em cima. Então eu aprendo 2 coisas essa noite, que eu gostaria de deixar para nós como igreja, para que em nosso estado de sonolência a gente não perca o foco e nem perca a direção, queridos. E as 2 coisas são essas: primeiro, pode passar para mim? Sonolência produz espiritualidade deformada, e segundo, negligência missionária. 2 coisas que são produzidas em nós quando estamos em dormência espiritual, em estado alfa com Deus. Eu quero desafiar você essa noite, em nome de Jesus, a perguntar ao seu coração se o foco da sua vida, o centro da sua história está conectado, centralizado na pessoa de Jesus, ou é o namorado. Se é Jesus ou a namorada, se é Jesus ou o trabalho, se é Jesus ou o consumo. Irmãos, porque nós vivemos num mundo que colocam profetas diante dos nossos olhos para disputar e concorrer com a imagem de Cristo. Nós temos o consumo nos consumindo, nós temos o capitalismo nos degladiando, nós temos as aparências transformando os nossos relacionamentos.
E Jesus não é mais o centro, irmãos. O Jesus não é mais o foco. O Jesus é apenas periférico. Nós viemos para as nossas adorações, às vezes elas se tornam frias, às vezes elas se tornam banais, simplesmente porque tiramos os olhos de quem merece toda a honra e a glória e colocamos os olhos num homem que prega, que canta, que está aqui. Irmãos, todas as vezes que eu divido a glória de Jesus, é o resultado da minha sonolência e dormência. Todas as vezes que os meus olhos não estão focados no Mestre, no Salvador, eu estou em estado de sonolência e dormência. Cuidado, porque isso gera confusão. Tem gente na igreja achando que Jesus é um balcão social, que você pede e ele tem que dar. Tem gente na igreja pensando que Jesus é um terapeuta de plantão, de que ele tem que agora realizar os problemas e sarar todos os seus traumas imediatamente. Tem gente que acha que Jesus é um grande líder que deve ser inspirado no seu método de liderança na empresa. Mas Jesus é muito mais do que tudo isso, irmãos. Jesus é o Salvador, é o Redentor, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o único, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Não há outro semelhante a Ele. Nós não podemos concorrer com Ele e não podemos colocar referências boas ou ruins ao lado dele. Não há comparação. É por isso que nós não somos maçons. A maçonaria coloca ao lado de Jesus Confúcio, coloca ao lado de Jesus Moisés, coloca ao lado de Jesus Mahatma Gandhi, coloca ao lado de Jesus Buda, coloca ao lado de Jesus dizendo são grandes líderes. Irmãos, Jesus não foi o grande líder, Jesus é o Filho de Deus. Por isso que nós não cultuamos religiões afros, por isso que nós não nos dobramos diante de imagem de escultura, porque Jesus é o centro, nós não nos curvamos aos ídolos dessa terra, por isso que a gente não admite que outro alguém ocupe o centro do nosso coração, que não seja a pessoa de Jesus. É isso. Agora, no estado de sonolência e dormência do mundo atual e da espiritualidade que a gente vive, é muito comum que os ídolos nos consumam, que as distrações aconteçam e que a gente perca de foco Jesus. Eu pergunto para você, Jesus é o centro da sua casa? Jesus é o centro da sua vida? Jesus está no para-brisa de toda a construção histórica e todo o planejamento que você faz? Você pensa em Jesus durante o dia, você ora com Jesus, você vive com Ele, você o experimenta? Porque quanto mais próximo eu chego a Ele, mais a minha visão dele se amplia. Jesus é aquele que quanto mais próximo eu fico dele, mais ele me encanta. Diferente do pastor Denis. O pastor Denis, você talvez possa ficar entusiasmado, admirado com algumas coisas dele. Mas quanto mais próximo você vem de mim, mais decepcionada você fica. Quanto mais você convive comigo, mais decepcionado você fica. Porque você, à medida que se aproxima de uma figura humana, você conhece seus defeitos. Com Jesus não. Quanto mais você apresenta-se a Jesus, mais Ele te encanta, mais Ele te admira, porque Ele é perfeito e nele não há falha alguma, queridos. Por isso, foco. Espiritualidade deformada é colocar Jesus no lugar que Ele não está e colocar outros no lugar de Jesus. Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da vida, Jesus é o centro do culto, Jesus é o centro da nossa história, Jesus é o centro do mundo, tudo orbita em torno dEle. Nós não temos nada que não seja dado por Ele. Espiritualidade deformada coloca o homem no centro. Só isso. Espiritualidade deformada coloca ídolos no centro, mas uma saudável fica somente com Jesus. É tudo que a gente precisa como igreja. E outra coisa que acontece é a negligência missionária. Irmãos, quantos de nós não somos Pedro, Tiago e João? Parece que são nossos parentes, né? Parece que o que pegou neles pega em nós também, porque a gente também gosta do monte, irmãos. Quem não gosta? Quem não gosta de um louvor, de uma palavra, de um culto inspirativo? Quem é que não gosta de experiências fantásticas? Quem é que não gosta de viver esse magnífico, esse extraordinário, esse misterioso? Todos nós gostamos. O fato é que tem muita gente lá embaixo nos esperando descer. E Deus hoje convida você a descer, irmão. Assim como Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Subiu na árvore para ver Jesus. Ele ficou na árvore? Não. Jesus passa e fala: Zaqueu, desce daí depressa. Desce logo, Zaqueu, porque agora é hora de vida na vida, agora é de história se encontrar com história, agora é hora da prática, é hora de sair da teoria. Você me viu da árvore, mas agora eu quero ver você na sua casa. Irmãos, nós precisamos descer. Tem um lema da Jocum que eu acho lindo. O lema do Jocum é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É subir para conhecer a Deus, mas não ficar nessa estratosfera espiritual, não ficar alheio, não ficar nesse inebriamento espiritual, mas descer, viver a vida na vida, conviver com pessoas, lidar com situações, encontrar parentes difíceis, lidar com patrões brutos e violentos, lidar com funcionários que talvez sejam
perigosos, lidar com pessoas que sejam problemáticas. Irmãos, descer do monte é a responsabilidade da igreja. Não dá para a gente ficar em quatro paredes dizendo: olha meu dízimo, olha a minha vida, olha só meu ministério, olha o que eu estou vivendo. Eu pergunto para você: você desce do monte? Porque amanhã é segunda-feira, irmãos, e não tem dia melhor para a gente ver se desceu do monte na segunda-feira, porque os problemas estão todos lá nos esperando, os conflitos, as adversidades, as dificuldades, as pessoas problemáticas como nós. Então eu pergunto: será que nós vamos descer? Ou vamos continuar julgando, criando mecanismos de defesa, afastando as pessoas de nós? Negligência, irmãos. Negligência é dizer: Deus, faça o trabalho que eu tenho que fazer. Vamos ficar aqui, Senhor, a gente quer ficar em oração, a gente quer ficar em vigília, o Senhor faz o trabalho. Então vai lá, Senhor, vai lá e salva aquele casal terrível, vai lá, Senhor, e salva os presidiários. Senhor, vai lá e visita aquela boca de fumo, vai lá, Senhor, e trata com aquela mãe solteira, vai lá, Senhor, e pega aquele homem que é adúltero, vai lá, Senhor, e visita aquela pessoa miserável, vai lá, Senhor, e toca o coração daquele rico que cheio de vaidade, aquele rico cheio de mesquinharia, vai lá, Senhor, e visita aquele pobre que precisa da sua graça. Vai lá, Senhor. Mas eu pergunto para você: como é que Deus vai? Quem é, ou quem são os pés dele? Quem são, irmãos, as mãos dele? Quem é a voz dele? Porque Deus deixou aqui na terra uma comunidade chamada de igreja. E sabe como é que ele chamou essa comunidade? Corpo de Cristo. E eu pergunto para você: como é que Cristo se move na terra? Pelo seu corpo. E onde está o seu corpo? Está aí, está aí, está aí, está aqui, está aqui, está lá. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo se move nessa terra, não pelas nossas orações vazias, não pelos nossos clamores, para Ele visitar bairros de Sertanópolis. Cristo se move quando a gente desce do monte, irmãos, quando a gente vive a vida encarnada dEle, quando a encarnação de Cristo faz parte de nós, e nós vamos viver como Ele viveu, a gente vai andar por onde Ele andou, a gente não vai dizer para Ele fazer o trabalho que é nosso, nós não vamos orar para Ele fazer o que nós temos responsabilidade de fazer, nós vamos, porque essa é a palavra de Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu sei que talvez seu cunhado não deveria estar nesse texto, mas ele está. Talvez o seu pior desafeto não deveria estar nesse texto, mas ele está. Porque toda criatura significa pessoas boas, difíceis, amáveis e desagradáveis. O papel da igreja não é selecionar o seu raio de ação. O papel da igreja não é dizer que nós somos igreja para pobres, ou igreja para rico. Nós somos igreja para gente poderosa, ou para gente simples. Não, o papel da igreja é ser igreja para todos, porque Jesus nos enviou ao mundo e não a particularidades. Irmãos, esse é o nosso grande desafio: descer do monte e encarar os endemoniados, conviver com os samaritanos e fazer isso tudo para a glória de Deus, para que o nome dele seja conhecido. Sem despertamento, que é o tema do nosso mês, despertai. Sem despertamento, tudo que nós temos é dormência, sonolência, e temos uma condição alfa de igreja que não se engaja, não se envolve e não vive a vida no altar. Eu pergunto para você: quem você poderia trazer a esse lugar? Quem poderia estar com você aqui? Quem poderia estar nessa mesa que não está, e que é responsabilidade sua, não é do Espírito Santo, é sua, porque Ele já te capacitou para buscá-la. Irmãos, é tão difícil isso, não é verdade? Quem é que irá? Quem vai? Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que nós somos em Deus o bom aroma desse mundo. Irmãos, esse mundo fede, esse mundo cheira, ó Deus, cheira a CC, esse mundo é terrível. Mas nós, igreja de Cristo, somos o bom perfume, o bom aroma. Quando a gente chega, a coisa começa a mudar de figura. Esse é o nosso papel: ter uma fragrância de Cristo em Sertanópolis, ao mundo todo, mostrar a sua graça, a sua misericórdia, queridos. O Raimundo é um cara muito interessante. O Raimundo trabalha das 6 da manhã, aproximadamente 1h da manhã, para conseguir pagar as contas dele, mandar um pouco de dinheiro para a filha que ficou em São Paulo, e poder pagar suas contas no interior, numa capital de um grande estado do Brasil. Ele vai para lá, vai para cá, e de repente eu estou dentro do carro do Raimundo, um Uber, lá em Salvador, na Bahia. E o Raimundo me comunicando, dizendo que hoje ele acordou animado para trabalhar, mas agora estava triste. E estava triste porque uma das passageiras pegou a mala. Quando foi tirar do carro, ele disse: não pode deixar que eu tiro. Ela tirou e bateu na lanterna do carro e quebrou a lanterna do carro. O Raimundo disse: eu tenho que trabalhar aproximadamente 2 semanas só para pagar o financiamento do meu carro, e as outras 2 semanas é para mandar pensão e ainda para conseguir me subsistir. Como é que eu pago uma lanterna agora?
E eu tive um momento naquele banco traseiro com o Raimundo, ele na minha frente, eu disse: Raimundo, Deus está no controle, Deus conhece seu coração, Deus é contigo, querido. E ele disse para mim: pastor não, que ele não me conhecia, né? Ele disse: seu Denis, eu acho que Deus me livrou de alguma coisa hoje. Eu falei: exatamente, Raimundo, Deus te ama, Deus quer você, Deus quer transformar a sua vida, e Deus quer fazer você de um homem dele. E eu tive a oportunidade de bater a porta daquele carro, e o Raimundo todo feliz, fazia assim para mim. O dia dele mudou, porque uma fragrância entrou naquele carro. Não fui eu, foi o Espírito Santo que eu carrego comigo, que disse: Raimundo, vamos melhorar o seu dia. Você pode fazer isso por qualquer pessoa, isso não é tarefa de pastor, irmãos. No seu Uber, eu estava cansado, 3 dias pregando, tudo que eu queria era aqueles 30 minutos de trajeto para ir à igreja, com fone de ouvido, relaxando e descansando, para poder me concentrar. Mas o Espírito Santo falou: tem aqui uma pessoa para você manifestar o meu amor a ele. Quantas pessoas Deus tem colocado no seu caminho, para você ser a fragrância. Ela chega fedendo no balcão da sua loja, ela chega fedendo na sua história, jogando para fora toda a miséria dela, e você, um frasco tampado, que não coloque, nem projeta e nem exala o bom perfume. Eu quero desafiar você, meu irmão. Há muita gente nessa cidade precisando do seu perfume, e não é Calvin Klein, não é Dolce & Gabbana, não é nenhum desses aí, Carolina Herrera. Bom perfume chama Espírito Santo, e quando ele passar pela sua vida, os lugares que ele chegar será totalmente diferente. Use seu comércio, use sua casa, use o seu trabalho, use seu carro, use sua vida para poder ganhar pessoas e manifestar a fragrância, porque nós somos tão negligentes, irmãos, tão negligentes. Eu pergunto aqui para os jovens que foram da balada, eu pergunto para os jovens que foram da noite, da bagunça, quando você estava com alguma dificuldade para ir na balada, o que acontecia? Mensagem: e aí, vai lá hoje? Hoje não, estou na bad, estou bom não vou não. Não, que isso, para com isso, eu passo aí na sua casa e te pego. Não vou não, tá caro, eu estou meio sem grana, final do mês o negócio está violento, está mais difícil. Não, que isso, eu pago para você. Não vou não, eu não tenho roupa. Que isso, eu empresto para você. Você empresta roupa, você paga a entrada e você me leva? Sim, está tudo feito. Eu passo aí na sua casa, e aí a balada curte para uma pessoa que já estava desinteressada em ir nela. Tem gente interessada em vir à igreja, e nós não conseguimos usar nosso carro, nosso tempo, porque se um jovem, por exemplo, quer vir à igreja e falar: eu não tenho como ir, que pena, rapaz, fica para semana que vem. Como isso, irmãos? Ou até queria ir na sua igreja, mas eu não me sinto confortável com a roupa que eu tenho. Então quando você passar lá na Riachuelo, você vai na nossa igreja. Ou eu até queria ir no acampamento, mas eu não tenho dinheiro. Rapaz, que pena, na próxima vez você se planeja melhor. Não, irmãos, descer do monte é financiar pessoas, é investir em vidas, é fazer o que o mundo está fazendo para destruir casamentos, é fazer o que o mundo está fazendo para destruir vidas. Nosso papel é descer do monte e ser instrumento de Deus com todos os recursos que Ele nos deu, muitos ou poucos, sermos a fragrância de Cristo onde quer que Ele nos coloque. Não negligencie o chamado, porque uma igreja que deixou de ser agência missionária passou a viver a negligência missionária. Ou você é missionário, irmãos, ou nós somos missionários, irmãos, ou nós não somos nada, porque Cristo chamou para fazermos missões, irmos por todo o mundo pregar o evangelho, e todo mundo significa a pessoa do nosso lado. Maravilha. Ou nós fazemos parte da grande comissão que Cristo deu de pregar o evangelho, ou nós fazemos parte da grande omissão. A omissão, a negligência, o desprezo. Eu pergunto para você: como resolver esse problema? Eu pergunto para você: como sair disso? Eu quero passar um vídeo para vocês, de africanos agora em condições de morte, onde tem um urubu já pronto para comer uma criança enquanto ela está deitada no chão. Quero que você se prepare para ver esse filme. Não vou passar isso, porque eu acho que você não precisa disso para ser missionário. Eu não preciso sensacionalizar você, para você saber da sua responsabilidade no reino de Deus. Agora eu fiquei no escuro aqui, irmãos. Dá a luz aqui para mim. Eis-me aqui. Aleluia. Eu digo para vocês, eu não preciso de sensacionalismo para convencer uma igreja da responsabilidade que ela tem que ter pela palavra, irmãos. O que eu vou passar para vocês é um vídeo dos nossos missionários agradecendo você e a igreja por servir, por contribuir financeiramente, por orar com ele enquanto ele está na Albânia, no Senegal, enquanto ele está na Angola, enquanto ele está numa missão indígena.
Nós vamos ver o agradecimento deles. Não tem nada de sensacionalismo, é racional. Eu quero chamar você a se engajar em missões nessa igreja. Se você acredita nessa igreja, no que ela está fazendo, invista a sua vida, dedique-se ao ministério, invista financeiramente para que nós possamos fazer mais, sonhar mais. Invista do seu tempo, invista da sua habilidade, invista do seu coração. Se você acredita nos missionários, invista neles também, abençoe a vida deles, seja um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Não é sensacionalismo, é razão. E eu apelo essa noite a sua mentalidade, a sua racionalidade, para que você não faça nenhum voto, você não tome nenhuma atitude por emoção, porque emoção não enche a barriga de missionário, irmãos. Emoção não sustenta o reino de Deus. É responsabilidade e compromisso. Como é lindo ver gente com responsabilidade e compromisso. Então eu convido você a ver a gratidão dos nossos missionários, e quem sabe seja um grande antídoto para a sonolência sua e minha, para que a gente possa saber que enquanto nós estamos aqui, tem muita gente trabalhando lá. Eu também posso trabalhar aqui. Elimine essa história de que você é missionário orando só. Elimine essa história de que você é missionário quando contribui só. E elimine essa história de que você é missionário só quando você vai e sai da cidade. Ser missionário é orar, contribuir e ir, tudo ao mesmo tempo. Não tem como excluir uma coisa da outra. Se você não tem condições de salário para contribuir, você contribui com a sua vida, contribui com o seu coração, você contribui com o reino, mesmo que não seja financeiramente. Então eu convido você essa noite a despertar da sonolência. Uma espiritualidade que sadia, que coloca Jesus no centro, é sempre uma espiritualidade que me direciona a você, a você, a você. Quanto mais eu amo Jesus, irmãos, mais eu amo vocês. Quanto mais eu amo Jesus, mais eu me fortaleço para visitar a sua casa, para orar, para insistir com você. Quanto mais eu amo Jesus, mais eu tolero suas deficiências, suas dificuldades. É assim com a gente. Ame a Jesus e você sempre verá os perdidos e nunca serão esquecidos na mesa do Senhor. Vamos ver o vídeo de gratidão dos nossos missionários. Olá, Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, tudo bem? Oi, amigos, como que vocês estão? Nós estamos muito honrados de poder fazer parte um pouquinho hoje com vocês, e o intuito desse vídeo é agradecê-los pelas orações, por ter caminhado junto com a gente todo esse tempo, por ter nos ajudado financeiramente até aqui. Nós estamos na Albânia, para aqueles que não saibam, mas nós estamos servindo ao Senhor aqui, iniciando um novo local de Jocum aqui no sul da Albânia, com novos projetos, novos sonhos, e vocês estão junto com a gente. Estamos muito empolgados de compartilhar muito mais daquilo que Deus está fazendo aqui em Vlora, nesse lugar que Deus prometeu para nós, e queremos convidar vocês de continuar a orar como a gente, por a gente. Estamos com muita saudade, esperamos que nós vamos se ver em breve ali no Brasil. Muito obrigada, igreja. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Oi, irmãos de Sertanópolis. É um prazer muito grande estar aqui, ter a oportunidade de poder falar com vocês. Nós estamos aqui na Angola, servindo com a nossa família na cidade do Lubango, fazendo missões médicas. Nós queremos agradecer por vocês pelas suas orações, pelo seu carinho e por permitir que sejamos as mãos e os pés de Jesus nesse país. Sem vocês não poderíamos estar aqui nessa nação. Continuem orando pelas nossas vidas. Estamos felizes por poder transmitir algo para vocês e saudações especiais desde Angola. E estamos esperando a visita de vocês aqui também. Olá, Igreja de Sertanópolis, muito obrigada pelo privilégio de estar com vocês hoje. Estamos orando por vocês também. Muito obrigada pelas orações, pelo apoio. Vocês estão aqui conosco nessa jornada e estamos muito agradecidos a Deus por isso. Um forte abraço. Muito obrigado, irmã Chiquinha, irmã Lourdes. Muito obrigado. Agradeço a Deus pela sua vida, pelo teu apoio. Muito obrigado. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Dani, que deu apoio para nós aqui na aldeia Sassoró. E também eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que estamos lá. E muito obrigado pelo teu ajuda.
às vezes você faz oração a favor aqui do nosso trabalho. Então por isso a gente estamos aqui, trabalhando devagarzinho e levando a obra de Deus. Muito obrigado. Olá, amada igreja de Sertanópolis. Nós queremos dizer que nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão conosco aqui no Senegal já há quase 12 anos. E Deus tem feito grandes coisas no nosso campo missionário. E tudo isso é possível porque nós sabemos que vocês estão aí segurando as nossas cordas, nos abençoando. E a minha oração é, sempre que eu falo, quando eu vou aí eu falo, queremos ver mais pessoas saindo da igreja, sendo bênção nos campos onde o Senhor os chamar. Esse é o grande modelo da Igreja Viva e nós acreditamos que a Igreja de Sertanópolis é uma igreja viva, então que vocês sejam com os corações abertos ao que o Senhor vai falar nesses dias. Também quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria, da nossa gratidão a Deus por vocês estarem conosco aqui no Senegal. Muito obrigado por todo o apoio, parceria, orações e investimentos. Que Deus continue abençoando grandemente a vocês, é a nossa oração. Um grande abraço. Um grande abraço. Aí está a gratidão deles. Nós temos 4. Nós gostaríamos que fossem muito mais. Pela graça e misericórdia de Deus, esse ano nós pudemos fazer algo maravilhoso. Nós demos o 13º como uma oferta especial para eles, um presente final do ano. Nós contribuímos sempre os 12 meses, mas esse ano passado nós fizemos, graças à mobilização de bazar missionário, nós pudemos dar um 13º para todos os missionários, 4 apenas em campo. Nós gostaríamos de ter 8, 10, 15, 20. Você sabia que se todas as pessoas da nossa igreja, que são mais de 600 hoje, contribuíssem com 5 a 10 reais por mês, nós poderíamos sustentar hoje no campo, parcialmente, como os nossos irmãos lá, de 8 até 12 pessoas? 5 reais por mês, 5. O que falta para nós, irmãos, é só a disciplina, porque eu acredito que todos nós temos condições de fazer isso, até mais que isso, por mês, para dizer: Senhor, eu acredito em missões, ensinar os nossos filhos. Isso aqui é para o missionário, isso aqui é para abençoar o mundo, para as pessoas ouvirem o Evangelho. Então essa noite eu apelo à sua razão, para que você seja um contribuinte fiel e financeiro do Ministério de Missões. Você que não tem condições e não sentiu esse chamado, você fique à vontade, você não está sob pecado, mas é um desafio para a nossa igreja isso. Eu quero desafiar você também a orar, a buscar a Deus pelos nossos missionários, a interceder. Irmãos, há uma mentalidade maligna nesses lugares, espiritual muito pesada, e nós podemos interceder e orar com eles. E também podemos deixar os nossos filhos irem. Lembro de uma conferência missionária que o missionário na igreja de 2.000 pessoas perguntou: quem aqui gostaria de enviar e dar o seu filho hoje como uma grande oferta a Deus para o campo missionário? Aí uma pessoa levantou a mão. Eu estava do lado dela, eu olhei e falei assim: quem que você levantou a mão, querida? Era minha esposa, só ela na igreja, só ela. O pregador ficou até constrangido, mudou de assunto, falou: mas só um. Dar os filhos, que eles não são nossos, entregar a missão. Irmãos, isso é maravilhoso. O que nós queremos é a sua fidelidade, contribuição e sua parceria nisso. Os nossos missionários esperam, e eu convido você a fazer isso. Hoje nós vamos entregar um pequeno comprovante aqui para você, que você faz parte do nosso engajamento. Aqui embaixo você vai colocar o nome e o telefone seu. Sabe por que a gente quer seu telefone? Porque a gente quer comunicar você o campo. Nós não vamos fazer grupo, fica tranquilo que isso é terrível e eu detesto isso. Nós vamos mandar no seu uma mensagem, vamos mandar no seu celular uma mensagem individual sobre o campo. Pedidos de oração. A filha do Eduardo ficou com malária e ele pediu oração para um grupo específico da igreja aqui, quando todos nós poderíamos estar mobilizados orando por aquela pequena jovem. Então, quando você preencher aqui, tem um espaço para colocar o seu telefone no WhatsApp. Coloque, porque no seu celular você receberá informativos, vídeos dos missionários, agradecimento. A gente vai colocar você em contato com eles, para que eles também possam receber esse calor da nossa igreja e você receber notícias do campo. E aqui tem 2 opções. Eu me comprometo em 2020, 12 meses, em 2020, a ser um intercessor dos missionários, é a opção 1. E a opção 2,
contribuinte financeiro no valor de, aí você ora a Deus e diga: Deus, qual é o valor que eu posso colocar durante esse ano? Ah, mas eu vou receber, vou ser promovido. Não, o que você pode agora, não é o que você pode depois. Agora, você pode, coloque aqui. E não é para receber de volta, irmãos, não é acreditar e investir no reino. Nossa igreja não trabalha para você dar dízimo, para Deus retribuir você e dar o dobro, de que Ele vai prosperar você da casa própria, carro novo, vai livrar você daquele Fiatinho 147. Isso não é bíblico. Quando a gente acredita, a gente investe, e Deus vai investir na sua vida à medida que você investe nele, porque Deus quer um sócio abençoado, não é verdade? Se você é parceiro dele nas missões, parceiro dele no reino, é lógico que ele vai investir em você. Quanto mais a sociedade dele prospera, mais o reino dele prospera. Essa é a lógica, mas não é retributiva. Então hoje eu convido você a fazer isso. Se você quer participar do movimento missionário da nossa igreja para esse ano 2020, e você quer se engajar ou em oração, ou em contribuição financeira, ou quer se engajar nos dois, você vai receber esse papelzinho, vai preencher, e a gente vai poder fazer isso juntos. Então você que quer fazer um voto de 2020, participar de missões da nossa igreja, individual, tá? Não é por família, é o seu pessoal. Você que quer participar, eu convido você, por gentileza, a se colocar em pé agora. Pode acender as luzes, que a nossa equipe vai entregar para você o papel. Pode se colocar em pé. Você que quer participar do ministério missionário, contribuindo, orando, você vai receber um papel, uma caneta, e à medida que você receber o papel e a caneta, você se assente, por favor. Cadê o pessoal? Pode sair entregando rapidinho, vamos bem rápido, entregando os papéis dos nossos irmãos. Isso, passe pelos corredores aqui. Isso, você se assenta, recebeu, já pode ir preenchendo. Você já recebeu o papel e a caneta, vai preenchendo, ore a Deus, vê o que você vai fazer. Nós queremos contar com você nisso, tá? Receba seu papel. Aqui na frente tem mais gente, pessoal, por favor. Pode ir preenchendo, tem as canetas aí também. Cadê as canetas, pessoal? Onde estão as canetas? Quem precisa de caneta, levanta a mão, só para eu saber aqui, ó. Levanta a mão. Ó aqui, pessoal, aqui no meio, quanta gente precisando de caneta? Pode ir passando aqui, ó, por gentileza, rapidinho. Fica com a mão levantada para receber a caneta agora, isso, a gente vai entregar para você. O outro que preencheu do lado, compartilha a caneta. Enquanto nós vamos distribuindo as canetas para vocês aí, eu queria que você meditasse e escutasse essa canção, e daqui a pouco nós vamos devolver ao Senhor o nosso chamado e o nosso compromisso. Eu ouço do céu, som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu, som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar esta geração? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar esta geração? Eu ouço do céu, som da tua voz.
Amém. Preencheu aí? Tudo certo? Então nós convidamos você a fazer isso de todo o seu coração. Nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas como fazemos. Então você que está com o seu papelzinho e não trouxe o seu dízimo e oferta, você vai vir e vai contribuir com o seu papelzinho hoje. Hoje a sua contribuição pode ser financeira ou pode ser apenas o papel dizendo eu quero me engajar nisso. Então enquanto cantarmos essa canção, eu quero convidar você a se colocar em pé por gentileza e vir aqui à frente. Lá atrás tem um outro, você pode usar o corredor no fundo, pode entregar ali também. Enquanto cantamos essa canção, vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos devolver os nossos papeizinhos e vamos voltar para o nosso lugar. Eu tenho mais um recado para vocês depois disso. Levante suas mãos assim comigo. Senhor, que as nossas mãos sejam consagradas para tocar essa geração e fazer a diferença em Sertanópolis e ao redor do mundo, onde o Senhor nos colocar, seja indo, contribuindo e orando. Nós queremos ser uma geração a tocar a outra geração e fazer o Teu nome glorificado em nome de Jesus. Amém? Você fica em pé mais um minuto que eu quero mostrar para você apenas alguns avisos e nós vamos encerrar. Gabriel coloca para mim. Nós teremos a Assembleia da Igreja, que é a prestação de contas anual. Nós temos aqui na nossa igreja a transparência financeira. Então no dia 1º de março às 9h30 e 19h30, você que é membro da igreja, é sua obrigação estar aqui para ouvir o movimento financeiro da igreja. Nós precisamos do seu registro de presença ao assinar a lista na entrada, tá bom? Só dia 1º de março. Mas para você se preparar, nós vamos explicar tudo que entrou, tudo que saiu, como que as coisas foram conduzidas, os investimentos que foram feitos no ano de 2019 aqui no financeiro da nossa igreja, tá bom? Outro aviso, pode passar por gentileza, o Bazar Missionário, continue fazendo sua doação. Nós estamos com uma grande expectativa para esse bazar no mês de março, vai ser fantástico. Próximo, manhã de oração é quarta-feira, nós teremos a oração às 6h30, volta ao normal. Próximo, e o Despertai Kids. Nós estamos no mês Despertai e domingo que vem à noite, de manhã tem as salas normais, à noite vai ter o Despertai Kids. Então traga seu filho, a sua filha, para poder participar desse momento especial que nós estamos preparando para as crianças também se despertarem. Tem muito Jonas que vai aparecer nesse Despertai, viu? Venha para participar que vocês vão ver, crianças. E o nosso final de semana intenso, de sábado, domingo, segunda e terça de cultos, está sendo uma grande preparação e nós queremos ver você colocando na sua agenda. Todos os dias do carnaval teremos culto na igreja às 20 horas e domingo às 9h30 e 19h30, tá bom? Conto com você, marca isso lá, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente. Uma boa semana, cumprimente a pessoa que está perto de você. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem antes